visão beatífica, vontade de permanecer nela. Envolvimento da parte de Deus com a manifestação, digamos, milagrosa da nuvem. Voz que vem do céu, medo. Jesus que toca e que diz para descer e não falar nada a ninguém, até que o Filho do Homem seja levado à cruz. Esse resumo do Evangelho é a estrutura vertebral da nossa vida espiritual. De fato, se lermos e ficarmos somente na primeira parte do Evangelho, muito provavelmente nós vamos ficar tranquilos, porque uma tentação é viver um cristianismo de tranquilidade, de vivermos segundo visões beatíficas, de viver com uma tranquilidade, digamos, espiritual, meio, a palavra não é a mais correta, não, mas meio gourmetizada, não, meio beautiful people, tudo funciona, o mundo é bonito e tudo mais. E essa é uma tentação recorrente. E quando ela começa? Quando nós, convidados pelo Senhor, muitas vezes, ao encontrá-lo, temos uma visão bonita. Muito provavelmente, um dia na tua existência, você encontrou Jesus. Você viu a beleza da presença de Cristo na sua vida. Você percebeu dentro de si uma certa iluminação. E esta iluminação, para nós, ela é boa, ela nos conforta, ela é interessante. E a tendência é permanecer ali. Foi isso que Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, vamos ficar aqui numa boa e está tudo bem. Só que a vida espiritual não é ficar numa boa. Essa é uma tentação que nós temos que vencer. Eu gosto de equiparar isso, em geral, falando com as crianças, não? Se nós perguntarmos para as crianças aqui: crianças, vocês gostaram das férias de vocês, sim ou não? Muito bem, vocês gostaram das férias de vocês. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Crianças, vocês queriam que as férias de vocês acabassem, sim ou não? Você queria acabar as férias? Em geral, bom, de manhã as crianças disseram que não queria que as férias acabassem. Queriam continuar nas férias. E por quê? Por que quer continuar ali? Porque é bom. Porque tem os amiguinhos, tem brincadeira, tem isso, tem aquilo. E de repente voltar para casa, voltar para a rotina, ir para o dia a dia, e fazer as coisas. E é um pouco pesado. Mas a coisa bonita é que tem férias o ano que vem de novo, viu? Então a gente volta para a nossa rotina comum e vamos construir de tal forma que chegaremos nas nossas férias com grande alegria. Mas veja, o que eu queria alertar aqui é esta tendência, não, de querer viver um cristianismo de sentimento, afetivamente gostoso, com tons tranquilos, mas não é bem isso. Quando Deus se manifesta, e se manifesta a você, Ele não se manifesta para simplesmente você guardar a coisa para si. Ele se manifesta exigindo de você uma resposta. E aí é a segunda parte que o Evangelho nos propõe. Vai nos dizer que a nuvem tomou conta, então, dos apóstolos que estavam ali. A nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Portanto, Deus não é que se torna distante de nós. Ele nos torna participantes daquilo que Ele se faz, da maneira como Ele se manifesta. Não é distante, é envolvente. Portanto, o Senhor Deus envolve, que Cristo, obviamente, naquela visão transfigurada, envolve os apóstolos. E dali vem uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E é aqui quando o drama, no bom sentido da palavra, o drama ele começa. Porque Cristo é a imagem do Pai, é o próprio Deus que se revela e nos fala como amigos. Só que a voz de Cristo, escutar aquilo que Ele diz, exige de nós e muito.
Jesus Cristo, nas Escrituras, quando escrevem o que ele diz, vai dizer: perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Jesus Cristo vai dizer de cuidar de quem tem fome. Jesus Cristo vai dizer de perder a própria vida. Jesus Cristo vai dizer de tomar a cruz de cada dia. Então, a visão beatífica, no concreto, na voz de Cristo, ela agora se torna uma participação, e não é uma participação de bem bom, é uma participação em que implicamos a nossa existência, em que nós somos chamados a responder a este envolvimento que Deus nos propõe, e que Cristo nos propõe também com a própria vida. E aí a pergunta que nós vamos fazer é essa: será que saímos desta ideia de um cristianismo fácil e abraçamos os fatos na vida cristã a que somos chamados para responder? Nessa quaresma, será que a gente propôs de rezar pelos nossos inimigos? Será que nesta quaresma propomos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nesta quaresma propomos de lutar contra os pecados e os vícios, de ter a capacidade de perdoar quem nos pediu perdão, de corrigir quem precisa ser corrigido, de dizer a verdade mesmo em situações complexas, de sair daquele pecado que nos está destruindo? São essas as perguntas que podemos fazer. A voz de Cristo nos leva nesta direção. E aí é que nós vamos entender a parte final do Evangelho. Jesus Cristo, então, vai e toca os seus apóstolos. Antes do toque tem uma passagem. Os apóstolos ficaram com medo. Isso aqui é importante falar. Medo na vida espiritual é comum, tá bom? Você vai ter medo mesmo de responder aquilo que Cristo propõe. Falar assim: reza pelo seu inimigo, mexe um pouquinho dentro da gente. Dá um pouquinho de raiva. A gente tem medo de fazer isso. Tome a sua cruz e me siga. Dá um certo medo. O poeta Maria Rilke tem uma frase, uma poesia muito bonita, que toda vez que um anjo aparece e fala, gera um medo. Mesmo que seja um anjo bom, porque nos implica. O diácono está aqui, e um dia Jesus Cristo chamou ele para ser padre. Ele respondeu. Você respondeu feliz da vida ou com medo, diácono? Com muito medo. Como também respondi com muito medo. E é o medo que você tem, por exemplo, quando vai se casar. No momento em que você chega até a igreja para dizer sim diante de Deus, tem um medo. E é absolutamente normal, mas veja, nós vencemos este medo. E vencemos por quê? Jesus Cristo nos toca. Bernard Sesbauer, um grande teólogo francês da École de Paris, ele vai nos dizer que os sacramentos são os toques de Jesus em nós. A partir do momento em que Jesus nos toca através do batismo, nós já não temos mais medo, porque estamos com Ele. E Jesus nos toca através da Eucaristia, nos toca através do perdão com o sacramento da reconciliação, nos toca com o sacramento da crisma. O Senhor nos toca sempre. E agora nós podemos levantar e enfrentar aquilo que a voz, enfrentar no bom sentido, tá? Aquilo que a voz de Cristo nos propõe. De ir lá, perdoar o irmão, de ir lá, deixar a própria vida, de ir lá, levar a cura, levar o alimento, de ir lá, cuidar das pessoas, mas cuidando também da nossa vida espiritual. Isso é extremamente importante. Entendam isto. Ou seja, o medo faz parte, mas você não pode mais querer viver uma vida pura e simplesmente espiritualizada, beautiful people, gourmetizada. Não é isso. É encarnar o Evangelho na nossa vida. Este é meu filho muito amado, escutai, ou seja, encarna na tua vida. Ele nos toca, nos transforma. E aí é quando nós conseguimos descer a montanha com Cristo e viver aquilo que Ele viverá. A sua paixão, morte e ressurreição. Nós somos chamados a passar pela cruz também. Se não passamos pela cruz de Cristo,
não chegaremos à glória da ressurreição. E passar pela cruz significa, para nós, deixar os nossos pecados, deixar os nossos vícios, fazer valer a palavra de Cristo na nossa vida, não destacada, mas encarnada, não longe, mas latente no nosso coração. Isso se espera de nós. E aí você vai entender a primeira e a segunda leitura. Primeira leitura, então, o Abraão que caminha na visão beatífica, ou seja, Deus vai dizer a Abraão, deixa a sua terra, deixa isso, deixa aquilo. Ou seja, ele vê a promessa de Deus e segue. A mesma coisa vai dizer São Paulo a Timóteo, sofrendo por causa da cruz de Cristo, por causa do Evangelho. E termino com um ponto final, que é o que eu gostaria de demonstrar na homilia. Ou seja, qual é o sentido do nosso caminho quaresmal? O fato que nós já vimos a glória. O sentido de tudo aquilo que vivemos, de viver com Cristo o seu caminho de cruz, de levantar, de não ter medo, de caminhar, é porque nós já vimos o ponto final. E agora daqui até lá nós temos um caminho para cumprir. E é um caminho exigente. É um caminho que exige uma decisão. É um caminho em que nós precisamos ser implicados. Só que esta parte aqui da decisão depende de você. Porque Deus, Cristo, já se revelou, já se mostrou. Você teve essa experiência. E agora nós vamos viver isso no caminho do dia a dia, na nossa vida do Evangelho, passo após passo, com as dificuldades, com as cruzes, com as situações que se nos apresentam, e está no jogo, faz parte da vida, é o normal. O que nós não podemos é cair na tentação de um cristianismo beautiful people, de um cristianismo gourmet, o cristianismo que, Jesus Cristo, temos cruz para carregar, você sabe disso, mas essa cruz só tem sentido exatamente porque nós vimos a glória de Deus. E aí é São Bento, e termina a homilia aqui. São Bento vai dizer, nós vivemos a quaresma alegres, porque nos preparamos para a glória da ressurreição. E a nossa vida toda deve ser como uma quaresma. Ele vai dizer isso para os monges, mas serve para nós. Ou seja, viver como uma quaresma, porque o sentido dela é nos levar às alegrias eternas. Que Deus nos ajude e que Maria interceda por nós, para que tenhamos a graça de perceber o caminho que nos leva até Cristo, levantar e não ter medo. Que assim seja. Amém.